Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então tá bom, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, onde diariamente nós conversamos sobre a temática nutrição, alimentos e saúde, um canal que nós construímos do Laboratório de Bioativo com a ideia de tirar suas dúvidas a respeito dessa temática, alimentos, nutrição e saúde, e também trazer algumas informações sobre esse assunto. Como vocês sabem, vocês podem fazer um contato conosco via esse canal mesmo, via mensagem pelo Instagram ou também pelo nosso e-mail, mandando as suas dúvidas. E também nós podemos fazer uma avaliação da sua rotina alimentar. Então, o que você pode fazer? Você pode nos enviar um diário alimentar seu, onde nesse diário você vai anotar tudo que você consome durante todo um dia inteiro, o que você consome desde a manhã até o final do dia, e colocando a quantidade que você está consumindo. E além dessa informação, você nos envie também o seu peso, a sua altura e a sua idade. E a gente pode fazer uma avaliação da sua rotina alimentar, o que pode ser melhorado ou não, considerando os grupos de alimentos. Tá legal? Meu nome é Edira, eu sou professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. O que nós vamos conversar hoje? Bom, eu vou começar o nosso papo. Outro dia eu já mencionei isso para vocês, que eu tô aqui, sempre venho com algumas ideias na cabeça e vou falando em cima do que vai aparecendo aqui no meu pensamento. Então, se eu dou alguma informação equivocada, eu estou aqui para corrigir sem problema nenhum. Então, ontem a gente estava conversando e eu falei até de um aspecto filosófico também e comentei sobre uma frase muito conhecida do pai da medicina: faça do seu remédio o seu alimento, do seu alimento o seu remédio. Só que eu disse que o pai da medicina era Sócrates. Não, não é Sócrates. O pai da medicina é Hipócrates. E Sócrates é um filósofo também da mesma época, mais ou menos, de Hipócrates. Ambos viveram na Grécia e em muitos e muitos anos antes de Cristo. E Sócrates é considerado assim, como se fosse assim, o pai da filosofia ocidental. Então vocês me desculpem por essa falha, mas a ideia era o pensamento a respeito do alimento. Faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. E eu terminei ontem nosso papo falando duas coisas para vocês. Primeiro, falando assim, que o alimento ele tem um poder muito grande, que nós vamos conversar sobre isso, e também falando para a gente pensar, olhar o alimento num aspecto de matéria e num aspecto de energia. E aí, também, né, comentando nesse sentido, que a natureza por si só, ela nos oferece absolutamente tudo que nós precisamos para sobreviver. Então, nesse sentido do alimento no aspecto de energia, né, além da matéria, a gente foi, assim, eu quero conversar um pouco sobre isso quando a gente fala como preparar o alimento, o que a gente deve aproveitar mais, o que a gente está transformando nesse alimento, tá? Então, de uma maneira geral, tudo que você faz no seu alimento, então vamos assim, nos imaginar dentro de uma cozinha preparando a nossa refeição. Tudo que a gente faz para o preparo da nossa refeição, a gente pode entender que a gente está fazendo algum tipo de modificação daquele alimento. Até um simples corte, eu vou estar fazendo uma mudança naquela estrutura, tá? E aí, nesse sentido da transformação que eu vou estar fazendo naquela estrutura e pensando no aspecto de matéria e energia, é óbvio que se eu cortar, por exemplo, uma cenoura, um pedaço de uma cenoura, eu posso estar perdendo, assim, eu vou estar perdendo a continuidade da cenoura, mas eu não vou estar perdendo ali a matéria. E eu posso pensar nisso num aspecto de energia também. Muito bem. Se eu vou e tiro a casca da cenoura, obviamente eu estou perdendo uma parte dessa matéria e também posso pensar no aspecto de energia. E aí, se eu resolvo pegar essa cenoura e fazer
cozinhar a cenoura, eu vou estar também fazendo uma modificação nessa matéria. Tudo isso a gente faz para preparar aquele produto de tal maneira que a gente consuma de um jeito que nos dê prazer também. Mas nessa ideia de que nessa transformação que você está dando no alimento e imaginando a matéria do alimento como sendo composta dos nutrientes, que nós sempre estamos falando, dos grupos de nutrientes que quimicamente se distribuem em proteínas, glicídios, lipídios. Os glicídios são os carboidratos, os lipídios as gorduras, os minerais e os bioativos que estão no meio dessas frações também. Então, no momento que a gente vai fazer essa transformação, esse preparo do alimento, a gente pode perder algum desses compostos, e a gente até já conversou sobre isso no que diz respeito ao preparo de alguns produtos. Mas também quando a gente está preparando um produto, não é só aquilo ali que está acontecendo, não é só a matéria que está acontecendo. Então tem uma coisa que eu estou querendo só para a gente pensar, para a gente observar, né, ter um outro olhar, né, um olhar da saúde e um olhar da saúde no seu todo, no todo pensando no corpo como matéria e como energia. Então a gente prepara, faz um prato do jeito que a gente sempre fez, e tem dia que ele está com gosto que nos agrada e tem dia que está com gosto que não nos agrada. Isso já aconteceu com vocês? Eu acredito que sim, ou talvez vocês não possam ter percebido. Às vezes, a gente está num dia que no momento em que a gente vai fazer o nosso alimento, a gente está assim, tão cheio de sentimentos ligados em outras coisas que a gente não se concentra naquele momento ali de preparar, digamos assim. E nisso, às vezes a troca que eu posso estar tendo ali no meu preparo de alimento não ser a mais perfeita. Eu acredito nisso, não sei se vocês acreditam, eu acredito muito nisso. Então a gente ter essa preocupação no momento em que a gente realmente for preparar o nosso alimento e ver aquilo como uma coisa realmente magnífica, e não só no preparo, também no momento quando a gente for se alimentar. A gente parar e olhar aquela alimentação como algo extremamente magnífico e poderoso, porque aquele alimento, ele não só vai nos dar os nutrientes para que o nosso organismo permaneça, né, bem e a gente mantenha a nossa saúde, como ele também vai nos dar uma alegria da gente poder estar ali recebendo aquele alimento, se alimentando, né, tendo aquela possibilidade de receber aquele alimento. Então a gente está com a cabeça mais tranquila, e observar aquele momento na beleza que é o momento da alimentação é muito legal. E nesse sentido, no preparo do alimento, a gente também perceber isso é uma coisa muito impressionante, porque aí a gente vai olhando o que nós estamos fazendo e até pensar da onde veio isso, como é que foi todo esse preparo, o que eu estou fazendo aqui para mudar, como é que eu transformo algo que tem uma carinha estranha e transformo isso numa coisa assim tão maravilhosa, apetitosa e que me traz tanto prazer e nutre o meu organismo. Porque nós começamos a nossa semana dizendo que nós íamos conversar sobre o alimento e, obviamente, sobre a nossa saúde, considerando o momento que nós estamos, principalmente no que diz respeito da gente ter uma preocupação com o que nós estamos consumindo, como nós estamos nos alimentando, com uma visão da gente realmente manter o nosso corpo mais saudável possível, né, no aspecto da alimentação. Por que eu digo mais saudável possível? Porque é óbvio que se você for pensar nesse sentido, você sempre vai ficar com a sua cabeça com o propósito de consumir aqueles produtos onde você tem menos transformações, é óbvio. Então você vai ficar com a ideia do consumo de frutas, de verduras, evitar qualquer consumo de produto industrializado e tudo mais. Mas tem uma coisa que a gente não pode se esquecer, e eu acho que é muito importante mesmo. Como eu disse para vocês, o poder do alimento. É
aqui o alimento ele não é uma cápsula de um remédio, né? Então ele não é aquela coisa assim, então pegamos uma cápsula, consumimos, temos todos os nossos nutrientes ali encapsulados. Não, ele tem algo que envolve ele, que é justamente esse lado do prazer. Aquilo lhe traz um prazer, lhe traz uma certeza de unidade, uma ligação realmente de unidade, de prazer, de vida. Então isso não pode ser perdido durante uma alimentação. E tem dias, em alguns momentos, que você tem o prazer de comer um produto que é um produto que no seu dia a dia, toda hora, você não consumiria. Por exemplo, sem precisar entrar até nos industrializados, na ideia da transformação, se eu pego uma batata e vou fazer uma batata cozida, como uma maionese, eu já vou cozinhar essa batata com certo ponto de cocção. Se eu for fazer um purê, já é um outro ponto. Se eu for fazer uma batata frita, já entra uma outra transformação e eu já vou fazendo aquele processo de fritura que a gente já conversou e que tem o uso contínuo, né? O calor nos lipídios, eles vão produzir compostos, então eu acabo tendo substâncias ali que não são legais para consumir todo dia. Mas não quer dizer que um dia que eu estou com muita vontade de comer uma batata frita, eu não vou me dar esse direito de consumir uma batata frita. Então isso é o que eu chamo, e que a ideia nossa aqui do nosso bate-papo é cada vez mais trazer algumas informações para que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo, a gente conhecer o que é bom e o que não é tão bom assim, que a gente não deve usar rotineiramente, mas também a gente ter a consciência das nossas escolhas e nos respeitar nos limites e nos momentos que a gente quer. Obviamente, também estou aqui considerando quando a gente está numa situação que a gente não precisa de uma orientação específica com a alimentação, porque existem alguns quadros, né, de patologias e doenças em que a pessoa precisa realmente ter um cuidado um pouco maior, tá? Mas até assim, na minha experiência de nutrição clínica, em alguns momentos mesmo, em alguns momentos, até em situações dessa, excepcionalmente, a gente sempre dá uma oportunidade ao paciente, a pessoa, ter o seu momento de prazer na alimentação, que isso é algo que faz muito bem. E nós vamos continuar conversando sobre isso, porque nesse momento eu falei um pouco mais desse aspecto da transformação da matéria, da energia daquele produto e como a gente está no momento de receber e de preparar o alimento, que isso faz uma grande diferença no paladar e tudo. E nós vamos continuar nesse bate-papo da transformação, no que diz respeito às perdas dos produtos e aos produtos industrializados, para a gente pensar um pouquinho mais a respeito de alguns padrões, conceitos e regras, e a gente compreender isso para que a gente faça as nossas escolhas conscientes, beleza? Então, lembrando sempre que, mesmo com a notícia que nós recebemos de começar a fazer a liberar o nosso isolamento social aqui na cidade do Rio de Janeiro e em todo o país, está acontecendo isso também. A gente, nesse momento, onde está acontecendo esse relaxamento, essa liberação, a gente tem que ter uma consciência maior ainda de conjunto, de unidade, de solidariedade, no cuidar de si para cuidar dos demais, na responsabilidade da sua higienização, dos seus cuidados adequados em relação ao uso de máscara, à eliminação dessa máscara e todos os cuidados necessários para que a gente possa continuar ultrapassando esse ciclo de uma maneira mais suave possível, tá certo? Então amanhã aguardo vocês, grata aí pela presença, e termino nossa live com a nossa frase de sempre, que faz muito bem para a nossa energia, e vamos lembrar sempre dela na hora que a gente for comer e na hora que a gente for preparar o nosso alimento. Sorria com seu coração, isso faz muito bem para você, faz muito bem para a sua saúde e faz muito bem para todos nós. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser. Até amanhã, fiquem com Deus, tchau!